Carta aos Filipenses, capítulo de número 4. O verso é o verso de número 8. Quem achou, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu repito: se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora eu quero que você volte no verso 7. É o verso anterior. Eu fiz questão de ler 8, 7, não 7, 8. Assim está escrito no 7. E se você fizer tudo isso que está escrito no 8, e fizer guardar tudo isso, e pensar em tudo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós conhecemos que o apóstolo Paulo, plantador de igrejas nato, foi alguém que muito se preocupou com uma área da nossa vida que é muito atacada atualmente. Eu diria a vocês que, se eu pudesse vislumbrar a vocês as palavras de Paulo àquela igreja, as palavras de Paulo não mudariam apesar de milhares de anos terem se passado. Parece-me que o que serviu há milênios de anos atrás é mais vivo e eficaz do que nunca nos dias atuais. Eu tenho certeza que o que Paulo fala em Filipenses 4 não começa aqui. Vocês que são bons leitores da Bíblia vão lembrar que dentro de carta aos Romanos, no capítulo 12, o próprio Paulo vai começar induzindo eles acerca de pensamento, dizendo para eles não se conformarem com o mundo, mas serem transformados através da renovação da mente e do entendimento. É certo que Paulo também entendia que a renovação da mente e do entendimento não era apenas a parte sensível, aonde pode ser apalpado do cérebro humano. Eu falei isso desta maneira, porque não somente Paulo se preocupou com a mentalidade. Eu poderia falar a vocês personagens bíblicos, e todos eles se preocuparam com a parte da mente. O próprio Jesus, grandão da Galileia, foi um dos que mais falou acerca de mentalidade humana. Quem é que nunca leu ele falando acerca de que a boca só fala aquilo que o coração está cheio? Logo, daquilo que você se entope do lado de dentro, é o que você coloca para o lado de fora. O próprio livro de Provérbios, ao qual o apóstolo usou aqui, para nos induzir e elevar a nossa mentalidade, o nosso coração, acerca da oferta. Se você ler alguns versículos mais à frente, você vai ver que o próprio livro de Provérbios também trata de mentalidade. Dentro da Bíblia, por exemplo, também você vai encontrar: ande com sábios e você será sábio, ande com loucos e você será louco, ande com tolos e você será tolo. Tudo isso eu estou falando e colocando diante de vós, para vocês terem a ideia de que nós somos resultado daquilo que nos rodeia. Eu vou falar isso daqui entre parênteses, para que vocês engrossem bem esse pensamento nos vossos corações. Se eu estou pregando para vocês aqui hoje, não prego porque um dia deu um start de pregação em mim. Eu não falo o que falo porque um dia decidi falar. Tudo que sou hoje foi construído durante tempos e anos em mim. Eu conversava com os irmãos ali atrás e dizia: desde quando eu era criança, ia para a consagração junto da minha mãe. E o meu pai me levava aos estudos, juntava com meu avô, e meu avô me levava dentro de orações. Então veio uma construção de ideias na minha mente, no meu coração. Eu só sou o que sou hoje porque os meus pastores construíram em mim, os meus pais construíram em mim, os meus avós construíram em mim. Logo eu sou resultado de todo o meio que me rodeou. É por isso que, se eu lanço essa palavra a vós, todos nós, sem exceção, somos resultados daquilo que nos rodeia, tanto para bem quanto para mal. Quem é que nunca ouviu um testemunho de uma pessoa dizer: eu não queria ser o que sou, mas fui construído desta maneira? Eu tenho dramas, eu tenho traumas, eu sofri lá atrás, construíram isso em mim. Eu não pedi para fazerem isto comigo. Quem eu mais confiava puxou meu tapete. Era meu parente próximo, era alguém de confiança. Se agora eu carrego esta ferida, carrego porque outros colocaram em mim. Não foi culpa sua. Você foi resultado do que outras pessoas fizeram. Mas como veremos esta noite, o que importa em determinado ponto não é o que você se tornou, é o que você vai ser daqui em diante.
Se você desliga os pontos do passado e começa a construir uma nova história com o seu futuro. Eu digo isso a vocês porque Cristo foi o maior especialista em desligar traumas do passado e construir uma nova mentalidade em pessoas. Eu poderia usar o exemplo da viúva de Naim, eu poderia usar o exemplo de alguém que está à beira do poço, eu poderia usar o exemplo de Nicodemos, eu poderia usar o exemplo de umas multidões que encontram Jesus. Mas permita-me apertar esta tecla de uma mulher, de uma mãe, e eu repito ela aqui, que carrega o seu filho para ser sepultado e encontra Jesus na porta da cidade de Naim. Eu disse que ia bater nesta tecla porque nada que Jesus faz é ao acaso. E eu não estou com pressa de passar por isso aqui. Acha ao acaso Jesus encontrar ela na porta da cidade de Naim? Quando Jesus desce do céu e se faz carne, ele perde, ou não melhor, não perde, se esvazia da sua onipresença, mas ainda tem onisciência. Ele sabe o que vai acontecer, sabe que ela vai passar lá naquele momento, e encontrando aquele velório, e toda aquela carreira de pessoas, que está levando aquele menino para ser sepultado na porta da cidade de Naim. Eu vou falar rasgado para quem está lá atrás me olhando. Jesus pega esse dedo, bota bem no meio do nariz dela, e diz assim: mulher, não chores. Quero fazer uma pergunta bem clara para seguirmos dentro de Filipenses, porque eu sei que vocês são inteligentes e de Bíblia. Se alguém lança essa pergunta a você, e você está vivendo o seu pior momento na história, você acabou de perder filho, está enterrando, se é viúva também perdeu marido, fora perder filho e marido, ainda tem que se preocupar com finanças, quem é que sustenta agora? E se houver dívidas a pagar, a vida está destruída, enrolada, amarrada. E quem é esse que agora vem botar dedo na minha cara, com tudo amarrado na minha vida, dizendo para eu não chorar? Eu ouvi uma palavra uma vez, e alguém me disse: Jonathan, se nós não choramos, somos como uma panela de pressão, que quanto mais retém a pressão, mais suscetível fica a uma explosão, e esta explosão destrói a panela. Agora vem Jesus grandão da Galileia, apontando o dedo no nariz dela e dizendo: pois é, não chores. A pergunta que eu lhe faço é: por que Jesus manda não chorar no pior momento? Por que Jesus manda não chorar na pior parte da história? Só que quando nós entendemos o contexto, percebemos que o que está escrito em português de fato não é não chores. O que está escrito é: quero parar o seu choro, quero curar o que te faz chorar, quero sarar a sua ferida. O que Jesus está fazendo com ela é o que Ele está fazendo nesse momento com muitos que ouvem esta palavra com carinho. Se você estivesse no lugar dela, seja sincera comigo, varoas. Sejam sinceros comigo, varões. Acabou de perder o filho, está viúvo, está viúva, sem dinheiro, cheio de conta para pagar. Vem Jesus dizendo: não chores. Qual ia ser a tua resposta para Jesus? Eu não vou ser tolo. A minha resposta para Jesus seria: quer que eu não choro? Sim, então resolve meus problemas. Levanta o que está morto, bota dinheiro no meu bolso, abre a porta. Mas olha a mudança de mentalidade que Jesus faz nela. Não, senhora, eu não vou curar o que está derramado, eu não vou levantar o que está caído, eu não vou dar vida para o que está morto. Ainda não. Por que é que ainda não? Porque antes de eu tratar lá, eu trato aqui. Porque antes de tratar lá, eu trato aqui. Porque quem está morto, está morto. O que está destruído, está destruído. O que caiu, caiu. Mas tu ainda respira, tu ainda tem vida, tu ainda está de pé caminhando. E eu vou lançar logo para quem quer dar glória: Jesus é alguém que, se você quiser conhecê-lo, então guarde no coração Jesus a qual você serve. Ele não trata com o que está morto, nem com quem está morto, enquanto não cura aqueles que estão vivos, glorificando o nome dele. Vou repetir: ele não levanta o que está morto, enquanto não levanta o que está vivo. Pastor, como é que ele levanta ela que está viva? Sabe o que eu imagino isso na minha mentalidade, que é a mentalidade que ele quer despertar nela? Eu imagino Jesus olhando para ela e dizendo: minha filha, a lágrima que tu coloca para fora não é sem sentido. Você acha, irmãos, com carinho, eu estou indo muito devagar nesta mentalidade, explicando nos miúdos os detalhes. Acha que ela está chorando porque corta a cebola? Acha que ela está chorando porque deu uma topada em uma mesa? Está chorando porque a alma está rasgada do lado de dentro. Está chorando porque tem uma ferida aberta no coração.
Jesus entende que não é só fazer do lado de fora. Se o que está em volta já arrebentou o que está do lado de dentro. E se eu estou dizendo a vocês que nós somos resultados daquilo que nos rodeia, Jesus entende que o que morreu do lado de fora talvez já matou quem ela é do lado de dentro. Em outras palavras, ela pode estar de pé do lado de fora, mas já está morta do lado de dentro. Jesus olha para ela e diz: minha filha, antes de eu colocar nas suas mãos, eu curo quem vai receber. Sei que vai doer, mas vai curar. É um milagre muito grande que eu vou fazer para colocar na mão de quem está ferido. Então, antes de eu levantar o que está morto e colocar nas suas mãos, eu curo quem vai receber esse milagre. Então eu tenho poder para levantar quem está morto. Eu tenho poder para abrir porta. Diria Jesus: eu tenho poder para te dar a chave. Eu tenho poder para virar o teu cativeiro. Só que antes de eu fazer isso, eu vou te preparar para receber isso. Preparar como? Vou trabalhar você. Trabalhar como? Vai doer, mas vai curar. Eu vou te desligar. Vai me desligar? É. Porque se eu levanto fora sem te levantar dentro, e coloco o que está bom fora nas tuas mãos, você vai viver bem por um momento. Você vai cantar ao nome do Senhor. Irmão, vai doer, mas vai curar. Você vai saltear dentro da igreja. Mas e se morrer de novo? Mas e se quebrar de novo? Vai voltar a chorar de novo? Eu não quero que você seja escravo daquilo que eu faço. Alguém entendeu? Na minha direita, eu vou falar olhando para a esquerda agora. Porque quem é escravo do que eu faço sobrevive. E eu não te chamei para sobreviver. Chamei para viver. E se eu te chamo para viver, eu desligo você da necessidade externa. Por isso eu vou te ensinar a ser feliz com tudo caindo ao teu redor, a ser alegre com tudo dando errado na sua volta. Imagine Jesus olhando para ela dizendo: eu ainda não ressuscitei o teu filho, mas meu negócio é contigo. Não necessite de eu fazer lá para tu dar glória aqui. Não chores. Não chores. Eu vou tentar imitar ela. Imagina ela enxugando a lágrima do rosto dizendo: não choro mais então. Está curada? Tô. E se eu não fizer? Continuo lhe adorando. E se eu não levantar? Continuo crente na igreja. E se eu não abrir? Continuo contigo. Que mentalidade. Só porque a tua mentalidade mudou. Deixa eu tocar o esquife. 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 Deixa eu levantar o que está morto. Você entende que, e eu sei que está doendo, mas está curando, que o problema não é Jesus fazer milagre, porque Ele faz milagre. O problema é Ele restaurar e mudar a mentalidade de quem recebe milagres, ao ponto de não precisar de milagres para viver. Eu acho que tu conhece crente assim. Eu acho que não é só lá no Rio de Janeiro não. Tá dando certo, glória a Deus. Deu tudo errado, glória a Deus. Glória a Deus, por quê? Porque eu tenho que sofrer? Não. Eu nunca disse que você não pode expor o que você precisa diante dele. Eu estou dizendo que mudança de mentalidade é entender quem tu serve aqui dentro da igreja. Se você entende que Jesus é quem é, também entende que não falta poder nele para consertar o que está quebrado. O que falta é mudança de mentalidade quem está pedindo. Estou apertando, se você der glória, desce melhor, porque eu vou apertar do mesmo jeito. Não falta poder no céu, falta mentalidade na terra. Eu vou jogar peteca, porque senão vocês vão ficar tristes comigo. Então eu vou falar de Jesus, porque não tem como vocês ficar tristes com ele, não é? Vocês pedem, não recebem, porque pedem mal. Pedem mal porque a mentalidade ainda não está consertada. Pedem o teu próprio bel prazer. Agora começa a pedir não porque tu quer. Pede em prol do evangelho para ver o que acontece. Estou abrindo um parênteses para tu entender. Deus dá para mim, por que eu deveria dar para você? O que eu estou precisando é você e mais 8 bilhões. Por que tu seria escolhida? Por que você seria mais especial do que quem está na África, na Ásia, na Europa, na Oceania? Não, Deus, é porque eu vou fazer a oração de Ana. Qual a oração de Ana? Se você me entregar
No tempo devido eu entro dentro do templo. Coloco no seu altar para o que tu me entregaste te sirva na sua presença. Opa, gostei da tua oração. Quer dizer que o que eu te der não vai terminar em você? Não. O que eu lhe der começa em mim e transporta para outros. Ah, gostei desse evangelho. Se eu dou para ti e termina em tu, é ponto final. E como o evangelho não é ponto final, eu não quero te dar para terminar em você. Por isso, o que eu lhe dou tem que transbordar para terminar e mudar a vida de outros. Só porque tu levantou a mão, vou começar a profetizar. Eu sei que tem gente que precisa de restauração e milagre. Na família, na saúde, na finança, na empresa. Eu vou profetizar, mas debaixo de uma palavra. Deus vai restaurar. Se a partir de hoje, tu usar isso em prol de outras vidas. Eu usar isso em prol da obra, da igreja, do evangelho. Se prepare. Você vai viver o que tu nunca viveu na face da terra. Vai transbordar, vai sacudir, ser 100 vezes mais. Para a glória daquele que está sentado no trono de glória. Estou sentindo ele aqui, vaso. Ah, eu vou engrossar o caldo. Você pensa que eu estou falando da boca para fora? Então permita-me engrossar o caldo. Eu estou pregando a vocês. Você acha que eu estou pregando a vocês porque eu quero de mim mesmo? Quando Deus me deu a chamada dos 8 para os 9 anos dizendo prega. Quando eu era adolescente eu disse não quero falar qualquer coisa. Não quero gritar qualquer coisa. Senhor, se eu tenho que entregar algo, me dê o que entregar. Quero palavra. Quero unção, me dá poder. Deus olhou para mim e disse, vou te dar poder. Vou te dar palavra e unção. Mas não retenha o poder que eu estou lhe dando. Como assim, Deus? Não, eu não te encho de poder para tu falar que tem poder. Eu te encho de poder para tu estender a mão, abrir porta que está trancada, expulsar demônio. Te encho de poder para tu curar, para tu levantar. Eu sei que tu levantou a mão para receber, então vou continuar profetizando. Quem me ouve, diga amém. Vamos seguir num caminho. Existe uma mudança de mentalidade que Jesus se preocupa em colocar, tanto na viúva de Naim, como em muitos outros vasos dentro da Bíblia. Mas eu fiz questão de entrar por Paulo, para vocês entenderem que o que o Paulo faz, ou o que o apóstolo Paulo faz, não vem dele. Ele recebe algo, e que se diga de passagem, ele recebe algo tão poderoso que perde a visão. E quando perde a visão é necessário que Cristo abra a sua visão de novo. E se eu pudesse aplicar em miúdos, eu pregava isto outro dia, que quando finalmente chegamos no céu, muitas vezes perdemos a visão do que é terreno, porque agora é o céu que enxerga através dos nossos olhos. E eu dizia aos irmãos, permita que Deus enxergue por você a partir de hoje, porque a tua visão só vai até o presente, mas Deus já está no amanhã. Então ele enxerga além do que tu enxerga. É por isso que quando Deus manda ir para a esquerda, eu nem retruco, vou para a esquerda. Agora eu quero que tu vá para a direita, então eu vou para a direita. Agora eu quero que tu fique, então eu fico. Ah não, mas me deu vontade de ir. É melhor você fazer o que ele está mandando, porque tu enxerga hoje, ele já está enxergando amanhã. Ele sabe os caminhos pelo qual nós andamos. Paulo vem trazendo esse pensamento. No capítulo 12 de Romanos ele entra em mentalidade, afunila até chegar no capítulo 4 de Filipenses. Quando chega no capítulo 4, ele faz e traz uma visão do que nós somos. Eu não sei se você percebeu enquanto eu lia com vocês. Ele começa o verso 8 dizendo, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama e se há alguma virtude, pensa nisto. Por que ele manda pensar nisto? Eu vou fazer um trabalho e eu faço isto com muito carinho agora com a sua mente, para que você entenda o ponto ao qual eu quero seguir com vocês daqui em diante. Você já percebeu, eu não sei se é só aqui em São Paulo, só lá no Rio, aqui em São Paulo também, que existem pessoas que estão desesperadas com tudo o que está acontecendo na atualidade. Meu Deus, é guerra, meu Deus, é perseguição, meu Deus, é ideologia, meu Deus, é gente matando, é gente destruindo. Quando você senta para conversar com a pessoa está com a mente transtornada, a alma abalada. Começa a perguntar para ela, o que eu estou fazendo durante o teu dia? Geralmente começa levantando, sentando em WhatsApp, Twitter, Instagram, 7 da manhã, comendo tudo que não presta. Chega a certa hora, ainda liga no jornal
aonde jornais que falavam igual meu avô, que se espremer só sai sangue, e vai deixando aquilo entrar para dentro da mente e do coração. Se alimenta de coisa que não presta o dia todo. Quer ter paz aonde? Se só está botando para dentro aquilo que arranca a paz. Agora tu já viu gente que entra na igreja alegre, está tudo dando errado, mas glorifica, sorri, está em paz. Aí tu pergunta para ele, como é que foi teu dia? Ele vai começar dizendo, acordei, orei, peguei a Bíblia, botei louvores, desci a rua, fui trabalhar, orando a Ele. Cheguei no trabalho, consagrei meu dia, fiz o meu devocional, comecei o dia e passei o dia louvando. Se alimentou só de coisa que presta o dia todo. Perceba que nós somos resultados daquilo cujo qual nos alimentamos, daquilo que nos rodeia. Antes de entrarmos por esse caminho, testifica a vocês que quando Paulo entrega que nós nos enchemos de uma coisa de fora para dentro, ele entrega uma teologia tão profunda que, se nós pudéssemos observar além desses versos, chegaremos em Gênesis. E se pudéssemos chegar em Gênesis, então eu quero entrar em Gênesis com vocês, porque se sabemos que em Gênesis está a criação do homem, sabemos que quando Deus cria o homem, formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego nas narinas, o homem se torna a alma vivente. Eu amo dizer acerca disso, nós somos formados de 3 coisas, e depois que aceita Cristo é 4. 4 por quê, pastor? 3 porque carne, alma e espírito. Mas depois que aceita Jesus é carne, alma, espírito e Espírito Santo. Fica o 4º dentro de nós, como o 4º homem na fornalha. Eu vou jogar peteca, entenda quem quer. Eu vou fazer a pergunta: quem acha que Satanás pode mudar Deus, levanta a mão. Muito bom. Ninguém pode mudar quem Deus é. Quem acha que Satanás pode mudar a Bíblia? Ninguém pode mudar o Evangelho. Se ninguém muda a palavra de Deus nem Deus, como é que andam dizendo por aí que tem um novo Evangelho? Não tem novo Evangelho. Só tem um Evangelho, que é esse aqui. Não, pastor, tem outro Evangelho. Não. O que tem são pessoas que caíram na estratégia do diabo, e sabendo que o diabo não podia mudar Deus, e não podia mudar a palavra, muda a visão de quem está olhando para Deus. Quero começar a pregar agora. Vou engatar a segunda nesse carro e a gente acelera. Ele começou mudando a visão de anjos, dizendo é muita glória para um só, nós também merecemos. Depois mudou a visão de Adão. Não, você não vai morrer, pode comer à vontade junto com Eva. Depois tentou mudar a visão de Jesus. Jesus está com fome, transforma a pedra em pão. Só que Jesus te dá o segredo para tu resistir a transformação de visão e impedir que teu pensamento seja alterado ao pensamento do diabo. Qual é a visão, pastor, que eu tenho que ter para resistir à visão de Satanás? Jesus aponta o dedo bem no meio do narigão do cão ruim e diz assim: nem só de pão viverá o homem, viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. É disto aqui que nós precisamos, que nós nos alimentamos. Se eu estou pregando a vocês que nós visamos e vivemos pela palavra de Deus, quem não vive pela palavra tem visão alterada. Irmãos, com carinho, é necessário passar por isso. Me suportem só um pouco. Você acha que o diabo enganou o anjo, não vai enganar crente na terra? Você não está vendo Deus aqui, você está sentindo, vendo você não está. É, mas anjo via, e quem via caiu. Tu acha que quem não vê vai ficar de pé se não se encher disso aqui? Se o teu pensamento não for blindado pela palavra de Deus, você pode se arrepiar, você pode chorar, você pode se jogar no chão. Vou falar igual minha amiga pastora Helena Raquel, pode miar igual gato. Eu estou sentindo. E mesmo assim perder teu pensamento em Deus. E o que adianta ficar a vida toda em Deus e no final ir para o inferno? Agora, quem tem a mente ligada no Altíssimo, entende, vai doer, mas vai curar, que nem todo fogo que está aceso aí fora, aqui eu sei que vocês são crentes, são fogos que provêm da parte de Deus. Para ser fogo de Deus, tem que vir pela palavra. Você tem que vir pela palavra e ela lança a labareda de fogo. Quem tem pensamento focado na palavra, entende que é a palavra quem sustenta, é a palavra quem abre, é a palavra quem prospera, é a palavra quem ressuscita.
É a palavra quem levanta, é a palavra que dá vida. E eu tenho uma notícia: a palavra é tão poderosa que não se reteve dentro dessas folhas. Ela desceu do céu, pisou na terra, se fez carne, foi para a cruz, entrou na cova, ressuscitou e hoje está vivo sendo adorado, porque levanta a mão aqui dentro. Tem que ser por ele. Se não for por ele, a gente vai cair na lábia de Satanás. Muitas pessoas estão caídas em pensamentos errôneos. Pastor, o que é cair em pensamento errôneo? Irmão, eu te amo, mas você sabe como é que eu prego. Lá vai. Pastor, qual é o pensamento errôneo que muitos podem cair? Eu comecei pregando acerca de pessoas que são tão influenciadas pelo que está à sua volta, que esquecem quem Deus é. Eu dizia outro dia, e repito aqui agora, acerca de Israel, que adora bezerro de ouro no deserto, e esquece que quem deu ouro foi Deus. Eu não tenho problema em receber ouro, porque é Deus quem está dando. O problema é quando eu pego o ouro, toco no fogo e começo a adorar o ouro que Deus dá. Entendeu? Na frente, hein, vaza? Sei que está difícil de dar glória nesta parte da mensagem, não precisa se não quiser. Deus quer abrir porta? Quer, só não adora a porta que Ele abre. Deus quer dar saúde? Muita, só não adore a saúde que Ele dá. Pastor, mas eu não dou glória para a saúde. Mas o culto, muitas vezes, Jesus manda falar isso não, funciona de acordo com o que Ele faz. Ah, tu acha que é da minha boca para fora? Então segura a Bíblia aí. Tanque de Betesda. Todo mundo reunido. Todo mundo olhando as águas. Porque de vez em quando desce um anjo. Pastor, o anjo ali era costume. Irmão, eu também conheço teologia, mas deixa eu pensar e falar o que está na Bíblia. Um anjo desce, agita as águas. Quem entra primeiro é curado. Quando Jesus chega no recinto, ninguém move, ninguém deu glória, ninguém cantou aleluia. Ué, mas eu achei que onde Jesus estava alguma coisa acontecia. Aquele dia não, porque o culto não era para Jesus. Vai apertar, se der glória, não vão pensar que é contigo. O culto é para o anjo que desce. Então só tem movimento para a água quando o anjo vem. A chave desceu, opa, vamos para a água. A porta abriu, vamos para a água. É problema, pastor? Não, eu também profetizo que a porta vai abrir, também estou precisando. O problema é só se mover quando a porta abre, quando a chave desce, quando o carro chega. Só que aquele dia, vou falar, alguém vai entender lá atrás, quer ver? Entrou alguém no ambiente, maior que tanque, maior que água, maior que anjo, maior que porta, maior que carro, maior que saúde. Eu vou jogar da glória quem quer. Quem tu acha que está aqui dentro hoje? Pastor, é anjo. Ok, também acredito que eles vêm em nosso socorro. Só que se eu posso profetizar a Bíblia, então segura lá, vai. Anjo muitas vezes lutam, mas demônios também lutam. Diga-se de passagem, Daniel, que um anjo veio com a resposta e ficou retido no meio do caminho. Anjos podem ser retidos. Quero ver quem segura ele que está sentado à direita. Eu profetizo que tem anjo aqui sim, porque eles são nossos co-irmãos, eles são nossos coparentes, são irmãos. Nós vamos cantar com eles na glória. Eles nos auxiliam, eles nos ajudam. Só que eu vou profetizar alguém além. Eu profetizo o que está na Bíblia. Eu sei que anjo é muito bom, eu sei que chave que desce é gostoso, porta que abre é bom, mas eu vou profetizar aquele que abriu a boca para dizer que aonde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, não no nome de anjo Miguel, não no nome do anjo Gabriel, não no nome da chave que desce ou da porta que abre, foi Jesus grandão quem falou. Se tu entrar na igreja reunido com teu irmão e cantar meu nome, der glória pro meu nome, mesmo que a porta está trancada, a chave não chegou, a empresa não funciona, eu prometo, eu vou pisar entre vós, só porque Deus deu um pulo da cadeira, vaso. Eu vou profetizar, segura quem quer. Hoje quem passa aqui no meio não é nosso amigo Miguel, não é nosso irmão Gabriel. Hoje quem veio na pessoa do Espírito Santo é Jesus grandão da Galileia. Eu posso pedir
para tu segurar a mão de quem está do seu lado a segunda vez, só te pedi uma. Pastor, é coisa de pregador chato, então a gente vai suportando e no final te explico por que eu estou pedindo. Pastor, por que tu pediu para tu segurar nas mãos de quem está do seu lado? Para você entender o que é que está acontecendo profeticamente aqui agora. Jesus falou: onde houverem 2 ou 3, não tu sozinho. Preciso para mim, não. Para de pedir por você agora um pouquinho, sei que tu precisa. Começa a pedir pelos teus irmãos que estão do seu lado. Porque lembra que tem que transbordar para quem está do lado, aí acontece contigo. Começa a dizer: Deus abençoa quem está na minha direita, transborda quem está na minha esquerda. E se tu fizer por ele, tu transborda para ele e para ela. E ele e ela abençoam a tua vida também. Enquanto tu está orando e profetizando isto, eu vou lançando palavra profética aqui em cima. Enquanto esta igreja guerreia na oração, corrente está quebrando no mundo espiritual. Tem cadeia arrebentando no mundo espiritual. A porta vai abrir aonde nem tem parede para ela abrir. Se não tem parede, Deus constrói a parede e abre porta. E se não levantar a parede, Ele abre a porta sem parede. Vai derrubar a muralha, e se a muralha trancar, Ele derruba umbral, derruba portão, derruba cavaleiro, derruba gigante, derruba o rei, derruba soldado. A vitória é nossa, não pelo nome dos anjos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, grandão da Galileia. Quem recebe isso e confirma com glória a Deus, amém. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Pastor, por que eu tenho que me encher daquilo que é bom? Eu disse a vocês, quem está comigo diga amém. Só vai seguindo nesses pensamentos onde Jesus quer levar vocês. Eu disse a vocês que vocês são recipientes. Deus armazena algo dentro. Adão se inclina, mas na cruz Jesus traz e inclina de volta. Irmão, isso aqui que eu estou falando é tão poderoso. E cheguei aonde Jesus quer nos levar. Que a mudança de mentalidade já começa em Gênesis. A luta pela mente de Adão e de Eva. A luta pelos anjos. A luta pela mente dos seres humanos. A luta pela mente de Jesus. Eu vou lançar algo teológico aqui. Eu acho que muitos talvez não tenham percebido que até Jesus teve que fazer e tomar um posicionamento e uma escolha. Jesus teve que se posicionar muito. Teve que escolher demais. Você acha que Jesus, quando veio na terra, era um robô que não tinha escolha? Tinha muita escolha. Tanto tinha escolha que ele mesmo abriu a boca para dizer: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Como assim fazer a vontade do teu Pai? Você e o Pai não são um? Sim. São 3 que formam um. Mas eu sou um, Ele é outro, o Espírito Santo é outro. Então Jesus tinha vontade própria. Quer ver como Jesus tem vontade própria? Ele tem que tomar posição nas escolhas acerca da mentalidade que ele tem. Quem é que não lembra da última oração que ele faz antes de ser julgado e crucificado? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, porque eu tenho. Como assim tu tenho? Tô vendo que vai doer. Tomar prego na mão por causa desse povo? Tomar prego no pé por causa desse povo? Eu vou tomar coroa de espinho, prego no pé, prego na mão. Vai ter gente que vai me trair, me largar, falar mal de mim, me rejeitar, chutar pau da barraca e depois vai vir todo choroso. Me perdoa, vou perdoar, vai fazer tudo de novo. Pai, a minha vontade não é muito não, mas não seja feita a minha. Seja feita a tua. Eu tenho uma pergunta para treinar a vossa mentalidade. Se Jesus tem escolha, e eu sei que desde as eras das eras, a escolha que ele já havia tomado antes da eternidade é ir para a cruz. Mas e se, treina a tua mente agora, Jesus escolhesse não ir para a cruz? E se Jesus falasse: joga esse povo no inferno, eu vou sofrer por causa deles? Eu vou fazer uma pergunta porque eu gostei do olho arregalado. Tu acha que aconteceu o que com Jesus? Nada. Ia sentar no troninho dele
ia continuar tendo toda a glória, todo o poder e autoridade. Quem ia para o inferno ia ser você. Agora tu começou a entender o peso do que ele fez. Só porque ele se posicionou e teve vontade é que tu está aqui dando glória. E se não tivesse? E se não quisesse? E se ele dissesse assim: não, joga fora e faz outra Adão e Eva? Você acha que ele não tinha poder para fazer isso, não? E se ele quisesse abrir o chão agora e botar todo mundo para dentro do inferno? Faria. E não tem quem possa impedir. O que segura tu aqui agora é a vontade dele. Por que ele tem essa vontade, pregador? O que foi que incentivou Jesus a fazer isso? O que foi que manteve ele na cruz quando alguém está debaixo dizendo: desce, e ele fica? Ah, irmãos, eu estou falando a vocês, e talvez alguém que me olhe de olho arregalado já tenha pescado a ideia do que eu estou dizendo, que Jesus desce, mas não desce com a própria mentalidade. Ele desce, mas desce com a mentalidade do Pai. E tanto desce com a mentalidade do Pai, que ele faz questão de bater no peito e dizer: eu e o Pai somos um. O que ele carrega na terra, carrega por causa do Pai. O que ele tinha na terra, tinha por causa do Pai. Pastor, está exagerando? Não, foi ele mesmo que falou, vai reclamar com ele. Ele disse que quem via ele, via o Pai. Então a mentalidade que Cristo tem, vem de algum lugar. O que ele prega, vem de algum lugar. O que ele carrega, vem de algum lugar. O que ele é, vem de algum lugar. É por isso que ele sempre dava glória ao Pai. Por que ele dava glória ao Pai? Tendo a mentalidade do Pai, ele simplesmente entendeu quem era o Pai. Para ir para o meio da mensagem ao final, aonde Jesus quer vos levar. Quem entende quem é o Pai, tem a mente que o Pai vos quer dar esta noite. Eu disse a vós, e eu retenho o tema do que eu estou pregando a vocês agora: a mente de Cristo em mim. Porque quem tem a mente de Cristo tem a mente do Pai. E qual é a mente de Cristo, pastor? É a mente que entende quem o Pai é. Parênteses aberto para mergulhar onde Jesus mandou. E a gente ora daqui a pouco. Quem o Pai é, pastor Jonathan Carlos? Se eu entender quem o Pai é, a minha mente muda. Mas hoje pode estar tudo dando errado em volta, como tu tem a mentalidade de Deus e a mentalidade de Cristo do lado de dentro. Você se posiciona como leão na terra, dizendo: eu sei quem eu sirvo. É aqui que eu quero vos levar. Eu tinha um pastor amigo meu, ele ainda é meu amigo. Ele está morando lá nos Estados Unidos. E ele dizia uma frase, apóstolo, que eu nunca mais esqueço. Ele, quando foi pregar lá na minha igreja, ele dizia: Deus é leão que levanta leão. Deus é leão que levanta leão. Deus é leão que levanta leão. Eu fiquei pensando naquilo, como Deus é leão que levanta leão? Fui para a Bíblia estudar um dia. Comecei a entender que Satanás brama como leão. Brama como porque não é. Então começamos a entender que ele tenta imitar. Serei semelhante ao Altíssimo, mas não é. Grita porque não tem força para alcançar os leãozinhos. Geralmente na natureza é leão que grita é porque é velho. Leão que é novo e tem força para correr atrás da presa, não grita. Você quer ver como é que Jesus é outro leão de Judá? É novo e tem toda a força. Já percebeu na Bíblia que o arrebatamento vai ser assim, ó? Pastor, não acredito nisso não. Eu sei que existem muitas visões teológicas divergentes, mas uma visão teológica diz que o arrebatamento será muito rápido. Isto conduz ao que Cristo é. Se ele é um leão novo que tem toda a força, é um leão que não vem rugindo. Leão que vai caçar e tem força para caçar, se esconde, vem quietinho, ninguém vê, ninguém enxerga. Quando dá por si, já está na boca dele, raptou, acabou, levou. Diabo é diferente, sai gritando, bramejando. Por quê? Para ver se assusta. Porque enquanto a presa corre e perde a força. Por que tu parou nesse momento para falar disso? Para falar do leão que levantou vocês aqui dentro agora. Cheguei, dei esta volta para chegar aqui, estamos indo ao final agora. Cristo conhecia o Pai e sabia e sabe até hoje porque está vivo quem o Pai é. Ah, se você conhecer quem teu Deus é agora. Foi Jesus quem falou um dia pregando: antes de Abraão ser, eu sou. Quando os judeus ouviram aquilo, meteram mão em pedras. Vou fechar minha Bíblia daqui a pouco para tocar em Jesus. Por que estão querendo matar Jesus? Porque Jesus está citando algo que o próprio Deus fala a Moisés.
E o que Deus fala a Moisés? Eu sou o que sou, rapaz. Sabe por que Deus falou aquilo para Moisés lá na sarça ardente? Olha aqui bem dentro dos meus olhões. Preciso dizer isto e mergulhemos dentro daquilo que Jesus mandou. Quando Moisés entra do lado de dentro, Deus diz eu sou o que sou, mas no hebraico é eu serei o que serei. Porque Adão no jardim do Éden, quando caiu, a palavra de Deus para Adão foi: se você comer, certamente morrerás. Que no hebraico é morrerás morrendo. A morte não surgiu no pecado de Adão. Já havia dor e morte antes. Pastor, me prova agora. Você lembra o que Deus disse para Eva? Multiplicarei a dor do parto. Só se multiplica o que já existe. Se já havia antes o pecado, agrava. Agrava, então Deus fala: se comer, morrerás morrendo. São duas mortes. Agora não é só mais física. Agora é física e espiritual. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o que sou, que no hebraico é eu serei o que serei. Por que eu serei o que serei? Porque não existe nada na terra, nada no mar, nada no espaço sideral que possa preencher um vaso que está vazio. Pastor, tem sim, tem. O quê? Chave de casa. Se eu comprar minha casa, eu serei feliz. Bota uma chave dentro de um vaso, vê se sobra espaço vazio. Muito. Tu balança, vai ouvir a chave quicando lá dentro. Pastor, se eu casar, vou ser feliz. Manda Deus restaurar meu casamento. Tá bom, bota a aliança do casamento lá dentro e balança. Ainda vai sobrar espaço vazio. Não, pastor, a caneta que assina o contrato do meu trabalho. Se assinar o meu contrato, vou ser feliz. Bota a caneta lá dentro e balança. Ainda tem espaço vazio. Não, pastor, é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Pega um pouco de dinheiro, nota de 200, o que for, bota lá dentro e balança. Ainda tem espaço vazio. Quem é que pode preencher um vaso? Isto que Deus sopra é o que Cristo faz em Atos 2 quando envia o Espírito. Só tem uma coisa que pode preencher vaso, que é o Espírito Santo. Que se tu toca azeite dentro, enche tanto que depois procure espaço vazio e não há. Não estou vendo nenhum espaço vazio onde tem suco. A mesma coisa o azeite. Ele preenche espaço vazio. Quando Deus grita eu serei o que serei, é Deus batendo no peito, termina em 10 minutos dizendo assim: não tem nada na terra para te fazer feliz. Para de olhar para o que está na terra. Muda a visão, muda o foco, muda a mentalidade. Abre a porta, não é a porta que vai te fazer feliz. Olha para quem abre a porta. Não é dinheiro, para de olhar para dinheiro. Olha para quem te dá dinheiro. Não é saúde, para de olhar para a saúde. Olha para quem te dá saúde. É por isso que Deus fala: quer saber quem te preenche? Eu serei o que serei. Porque quando tu me conhece, tu só vai falando meu nome. Quero conhecer Deus. Aí Ele te dá um pouco. Aí tu grita o nome dele: eu serei o que serei. Só que se eu serei, ainda é algo a mais. Então não acaba aqui. Então é como se Deus estivesse chamando: vem mais um pouco, se enche mais um pouco, mergulha mais um pouco. Eu ainda serei, eu ainda serei, eu ainda serei. Eu não tenho fim. Entra. O que eu estou pregando a vocês é tão forte que um dia, parênteses aberto, eu ainda não mergulhei naquilo que Jesus mandou. Mas se Ele está mandando falar, lá vai o apóstolo, me deu liberdade. É por isso que o salmista vai gritar assim: olharei aos montes, de onde me virá o socorro. Você nunca entendeu por que ele está olhando para o monte e pedindo socorro, não? É porque nos montes estavam os altos. Altos são altares que adoram os vários deuses. Que Israel se corrompia: Babilônia, Assíria, Grécia, Roma. Então imagina que israelita estava embaixo, com os deuses da Babilônia nos altos, dizendo assim: preciso de dinheiro, vou para o Deus do dinheiro. Preciso de sorte no amor, vou para a deusa do amor. Preciso de sorte nas finanças, vou para o Deus das finanças. Preciso de sorte em poder e força para ganhar guerra, vou para o Deus da guerra. Vou para Poseidon, vou para Afrodite, que é do amor, vou para Zeus, que é da força. Só que o salmista está de baixo olhando para os montes e dizendo: gente, de onde me veio o socorro? Eu estou olhando para o dinheiro, não é de lá. De onde vem? Eu estou olhando para o amor. Vou casar, não, mas não é casamento. Não vem de lá. De onde vem?
Estou olhando para Poseidon, quem sabe ele bota uma coisa no meu bolso. Não, mas não é dinheiro no bolso. Estou olhando para os deuses da Babilônia, da Assíria, de Israel. Estou olhando para os deuses, de Roma, da Grécia. De onde me vem o socorro? Não é de dinheiro, não é de porta aberta, não é de saúde, não é de casamento. De onde me vem o socorro? 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 Entenderam na sessão de Bíblia, hein? De onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? Já sei de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Entramos aonde Jesus mandou, engata a quinta e a gente vai. Vai doer o que eu vou falar agora, mas vai curar. Você percebeu que o salmista está embaixo, olhando para cima, mas ainda não está vendo Deus? Gostei que eu vou falar olhando para lá, para eles pegarem de novo. Quem olha para os altos, para os montes, está olhando para o alto, mas ele só vê o Senhor no outro verso. Então no verso anterior está olhando para o alto, mas não consegue enxergar Deus. Como é que alguém olha para cima, mas não vê Deus? Está na presença, mas não toca a presença. Canta para ele, mas não sabe para quem está cantando. Louva ele, mas não sabe para quem está louvando. Eu sei como. Como é que mete a mão no arado, mas não conhece o dono do arado? Você quer ver qual foi o maior drama de Jó dentro do livro? Antes eu só te conhecer de ouvir falar. Como é que só conhece de ouvir falar se no capítulo 1 é justo, é reto, é íntegro, se desvia do mal, está cantando, adorando, sacrificando? Está na igreja dando oferta, cantando, sacrificando e só conhece de ouvir falar. Aí é preciso Deus apertar 40 capítulos para conhecer. Aí Deus gosta disso. Porque quando conhece, vê quem Deus é. E assim como Jó abriu a boca para dizer: agora os meus olhos te veem. Olha o que o salmista disse: mas o meu socorro estou vendo além. Vendo além do que? Além dos montes. Estou vendo o Deus que criou monte, que criou mar, que criou terra, que criou céus. Entrei, tu nem viu. Criou céus, criou. É por isso que está escrito na Bíblia que ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ah, se tu soubesse quem ele é. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Eu vou fechar a Bíblia agora. Se Deus não tem começo, não tem fim, não veio de lugar nenhum, não está indo para lugar nenhum, sempre esteve aonde está. É tu quem vem de algum lugar e está indo para algum lugar. Deus sempre teve o poder que tem. Deus sempre teve a glória que possui. Deus sempre construiu a autoridade que possui. Pastor, isso é muito lindo. E fica melhor ainda. Esse mesmo Deus que tem todo o poder e glória olhou para vocês aqui dentro, bichinho de Jacó, e falou assim: eu sou aquele que quebra o arco, eu sou aquele que corta a lança, eu sou aquele que queima os carros no fogo. Por que tu é tudo isto? É porque você não pode ir para o futuro. Eu já estou lá. Não entendi. Explica agora para dar glória. A gente termina em 9 minutos. É porque tu não é onipresente. Ele é. Se é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se está em todos os lugares, está no teu amanhã também, sim ou não? Se está no amanhã, ele já está na tua frente. Tu está com medo de chegar na semana que vem, ele já está lá dizendo assim: só vem, só entra. Já estou preparando o caminho para você passar. É por isso que nos versos estão escritos: ele quebra o arco. Por que quebra o arco? Porque arco é o que faz isso daqui, ó. Olha para o pastor Jonathan Carlos, ó. É o que lança a flecha. Só que ele nem espera. Ai, Jesus. Ele nem espera a flecha sair do arco para te atingir. Quando tu pensa em se desviar da flecha, como ele já está no amanhã, já chegou na frente e quebrou o arco. A flecha nem foi lançada. Ele quebra a lança. Por que ele corta a lança? Porque tu está preocupada, né? Se me atingir vai me ferir. Ele já chegou na frente, não vai nada te atingir. Ele já cortou, quebrou a lança. Ele queima carros no fogo. Por que queima? Porque é carro puxado por cavalos. É guerra. Tá com medo da guerra? Nem vai ter guerra. A vitória já é nossa antes dela começar. Ele já queimou os carros no fogo. Aí entrou aqui dentro da igreja hoje para apontar o dedo na tua cara e dizer: tu não sabe quem eu sou, não? Eu sou leão que levanta leão. Aquietai, sabei que eu
Tenha mentalidade de leão agora. Tenha mentalidade de leão agora. Eu lhe convido a levantar as mãos no teu lugar. Vamos guerrear como leão aqui agora. Sabe qual é o maior barulho que os leões podem te fazer? É rugido de leão. Eu sei que crente também tem barulho. Barulho de crente é diferente, é gostoso, não é? É glória a Deus, é aleluia, é língua estranha. Mostra que tu é leão, que conhece o leão que te levantou. Só quem tem mente de príncipe renovada e entende que não é o ambiente quem te muda, é tu quem muda o ambiente em favor da glória de Deus. Eu vou deixar tu adorar, daqui a pouco eu termino. Só fica do jeito que tá se você quiser. Mas a palavra de Deus é: tudo aquilo que ligares na terra será ligado aonde? Terminei aqui. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado aonde? Quero aproveitar que tu deu um pulo da cadeira para dar glória e te convidar para uma guerra agora. Que guerra? A tua. Tu vai parar de se comportar como um gatinho fofo dentro desta guerra. Tu é leoa. Mente de leão, porque tu conhece quem é o Deus ao qual Cristo escolheu trazer à terra. Se tu sabe quem teu Deus é, ouve o que eu vos falo agora antes de tu guerrear. Quando Cristo estava sendo tentado, Satanás se apresentou a ele na última tentação dizendo: se de joelhos me adorares, tudo isso te darei, os reinos da terra. Eu vou fazer uma pergunta: como é que Satanás entrega? Se está dando é porque está na mão dele. Se está na mão dele quer dizer que Deus deu? Não. Deus não deu o reino para Satanás. Foi ele quem dividiu. Mas sabe o que Deus falou com Adão no começo da Bíblia? Ara a terra, bota nome em bicho. A terra é tua, cuida dela, governa. Pega essa mão que tu levantou para dar glória, bate no peito assim e diz: Deus deu a terra para nós. Diz: o governo é nosso. Só que posso lhe dizer, Adão pegou o governo da terra e falou assim para o diabo: bispa, toma. Adão entregou para o diabo no pecado. Só que apóstolo Jesus vem entrando na terra. Já entenderam? Os reinos estavam na mão do diabo, que Adão deu. Aí o diabo disse assim: foi-me dado. Quem deu? Deus? Não, Adão. Se tu me adorar, te dou. Aí imagina Jesus: tu vai me dar? Não, rapaz, é guerra. Tu não precisa me dar, eu vou tomar de você. Como é que Jesus toma, pastor? Quando ele está na cruz do Calvário, ele abre a boca e diz: está consumado. Ah, eu imagino o desespero do diabo. Tu quer ver como é que o diabo se desesperou para Jesus não subir na cruz? Primeiro tentou Jesus no deserto, não conseguiu. Depois usou a boca de Pedro: tem pena de ti mesmo. Jesus falou: para trás de mim, diabo. Vou para a cruz você querendo ou não. Pastor, mas o diabo não sabia que Jesus era Jesus. Sabia sim. Deus nunca escondeu. Deus no jardim falou: da semente da mulher nasce um que esmaga. Aí quando Jesus está sendo batizado, Deus abre o céu e diz: ô diabo, esse é meu filho amado que me comprar. É ele quem pisa. Deus já contou para todo mundo. O diabo está fazendo de tudo para Jesus não subir. Jesus subiu porque escolheu. Quem tem mente do alto não se embaraça com as coisas de baixo. Foi para a cruz o diabo, querendo ou não. Quando Jesus ressuscita, alguém vai pegar lá atrás, a Bíblia já está fechada, quer ver? Apóstolo Anderson, Jesus olha para os discípulos e diz assim: os reinos já estão com vocês. Eu já dei a chave do reino dos céus a vocês. Tudo aquilo que vocês ligam na terra, liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. Abre porta na terra, abre no céu. Desliga a porta na terra, desliga no céu. Amarra demônio na terra, os anjos descem. Desamarra demônio na terra, os anjos saem. Se tu abençoar, serão abençoados. Se não abençoar, não serão. Se perdoar pecados, serão perdoados. A chave está com vocês. Adão perdeu, recuperei, estou dando na mão de vocês. Só que Jesus não entregou na mão de qualquer um. Jesus entregou na mão da única organização autorizada por Deus na terra, a igreja.
E eu nem tô falando de placa, porque tem gente que tem esses negocinhos, né? Não, é placa A, é placa B. Meu filho, se tu soubesse que Deus vai pegar um pouquinho de cada placa, unir e levar para a glória. A igreja está espalhada dentro das placas, se você quer saber. Igreja somos nós reunidos em comunhão. A chave está na nossa mão, está na mão da igreja. Aí Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Igreja Santa tem um recado para lhes dar. A chave dos reinos já estão nas vossas mãos. Tem demônio que se engraça com quem está na terra. Diga-se de passagem, Daniel, que está orando, o anjo não chega, mas depois de 21 dias chega. Vou falar rapidão porque estou doido para dar glória. Aí ele pergunta para o anjo, não, perdão, o anjo fala para ele: desde o primeiro dia que tu colocou teu coração inclinado e entendeu o que Deus estava falando, eu saí do céu e vim. Eu não sou tolo, eu falaria para o anjo: se tu sai do primeiro, por que só chega depois de 20? Olha o que o anjo fala, bispa: eu estava em guerra por tua causa. E tem gente que fica reclamando e os anjos guerreando pela vida da pessoa. Demônio segura anjo, mas não segura a guerra de oração nem louvor. Dá glória para ver se demônio segura a tua glória. Não dá. Ora para ver se ele segura a oração. Não segura. Só que se está na Bíblia, eu não vou tirar. Gabriel ficou agarrado. Só que sabe o que Gabriel falou? Mas tu não parou de pelejar na terra. Deus enviou Miguel. Miguel atravessou comigo e eu cheguei. Irmãos, são regionais. Tinha demônio da Grécia, da Pérsia. Tu acha que não tem para o Brasil também não? Tem só para São Paulo. E se você quer saber, tem capetada de milhares só para tua rua lá. Ou tu nunca sentiu peso quando passa a chave no teu portão para entrar em casa? Sou só eu lá no Rio de Janeiro? E olha que se diga de passagem, que o que está no Rio de Janeiro é terrível. Mas a gente está lá no meio guerreando, né? Só que você tem uma chance aqui esta noite. É que Gabriel falou que Miguel entrou. Que Gabriel é de mensagem. Miguel é de guerra. Só que Miguel é de Israel. Se tem demônio para Pérsia, demônio para Grécia e anjo para Israel, você acha que não tem demônio só para o Brasil, mas também não tem anjo só para o Brasil, não? E se tem para o Brasil, tu acha que não tem só para São Paulo? Só para tua rua e para tua casa? Eu sei porque eu já vi anjo lá em casa, já ouvi eles. Eu acho que eu vou falar algo aqui, alguém vai se identificar. Tu acha que tu volta andando sozinha no meio da rua? Tu volta cercada. Tem tiro que não pega em você, porque os anjos que te cercam não deixam. Tem gente que vai te assaltar, mas vê alguém diferente e recua. Tem gente que vai te roubar, às vezes até Deus deixa tocar, mas depois Deus te dá o dobro, o triplo, o quádruplo. Ah, demônios tentam, mas maior que está conosco. E sabe quem é que está conosco aqui dentro agora? Falei rasgado, cheguei aonde Deus mandou chegar. Tem gente que fica com medo quando eu começo a falar assim: demônio fulano de tal está tentando entrar na tua casa. Meu Deus, vamos orar para Deus cortar então. Fulano de tal está na tua família. Meu Deus, então vamos embora guerrear aqui. Só que esses mesmos, quando viram Jesus em Gadara, fizeram o quê? Vieram correndo, dobraram o joelho e falaram: mestre, por que nos atormenta? Porque sabe quem Jesus é. Olha o que me dói e termina aqui, bota o celular no bolso. É que eu estou dizendo a vocês que na tua mentalidade de leão, tu tem que entender quem Jesus é. Tem que entender quem Deus é, quem é que está contigo. Demônios entendem quem Ele é, e tem crente que não entende. Os demônios viram Ele, ajoelhou e falou: por que nos atormenta? Nós sabemos quem Tu é, Filho de Deus. E Jesus disse: sai dele, sai logo. Tem crente que está voando, não entende quem está aqui no nosso meio. Eu vou te contar quem é que está aqui no nosso meio. O mesmo que pisou em Gadara e os demônios correram, é o mesmo que pisa e te chama para a guerra aqui agora. Só que eu dei essa volta para chegar aqui. Crente tem um jeito de guerrear. Eu falei que leão faz barulho de leão, não é? Meu vovô, que já está na glória, me dizia uma coisa. Sabe o que ele dizia? Ele não dizia assim: crente guerreia com revólver, crente guerreia com faca,
Crente guerreia de fuzil, não. Vovô, descendente de português com aquele bigodão, quase 90 anos de idade. Ele sentava lá no quintal dele em Belfor Roxo, ajeitava o blusão e diria: crente guerreia é no glória e no aleluia, meu neto. Aí eu, glória por quê, vovô? Se eu não quiser dar glória a ele, problema é teu. A casa é tua, a esposa é tua, a família é tua, a vida que embaraça é tua. Eu vou adorar por causa da minha casa. Por que eu tenho que dar glória, pastor? Precisa não. Fica caladinho, leão. Precisa rugir não. Deixa o diabo bramar a semana toda e tu fica calado diante dele. Só que agora eu quero convocar quem vai dar uma resposta no mundo espiritual. Semana toda o diabo gritando contra a tua casa, como se fosse leão, mas não é. E tu que é leão, fica calada. Chegou a hora de guerrear. Crente não guerreia com revólver nem com faca. Qual é a resposta que esses leões vão dar no mundo espiritual agora? Ah, só quem tem nova mentalidade. Eu lhe convido a levantar as mãos devagarinho assim agora. Levantou? Tu conhece a direção da tua casa? Se conhece, estende as mãos para lá agora. Se não conhece, continua apontando para o altar aqui. Sinto uma guerra aqui. Mas hoje nós venceremos pelo sangue de Jesus. Só entra nisso quem é de guerra. Quem não é de guerra fica quietinho agora. Mas quem entende que tem demônio guerreando, que tem diabo guerreando, mas a nova mentalidade, se nós recebemos poder através de Atos 2, que verteu da cruz do Calvário, eu sei que Cristo te chama para espalhar amor, te chama para espalhar paz, mas falou no inferno, meu filho, fecha a cara e guerreia, porque tu também é soldado do alto. Baixa a cabeça para diabo não. Eu quero convocar só quem é leão. Começa a adorar, porque enquanto a igreja adora, o trono de Deus se move. E quem é do inferno tem que bater em retirada. Eu profetizo que enquanto vocês guerreiam na oração, na adoração e na língua estranha aqui dentro, tem capeta batendo em retirada, corrente está estilhaçando, maldição está quebrando por terra. Só quem tem mente de soldado agora guerreia como soldado. Guerreia como soldado do alto agora. Eu vou parar de falar para não ser de mim. Os músicos vão aumentar o volume enquanto meus amigos vêm nessa marcha de guerra. Eles entoam louvores nessas notas musicais. Labareda de fogo vai cair no meio da igreja. E quem é de guerra entra na guerra agora. A vitória é nossa em nome de Jesus. Se a tua casa tem que ficar caída, então não faz nada não. Mas se tu vai guerrear agora, entra na guerra. Entra na guerra, entra na guerra. É profético, apóstolo Anderson. Entra na guerra. Guerreia pela tua esposa, guerreia pela tua família. Essa é a resposta que a igreja dá. Nós não vamos fofocar de volta, nós não vamos invejar de volta. Nós vamos é dar glória, é adorar, é se posicionar na presença e dizer: o ambiente não me mudou, sou eu quem vou mudar o ambiente no meu glória. No meu glória, no meu glória. Meu Deus, já tem crente tomado ali na minha direita. Olha ali na esquerda. Ih, Jesus, quem é da guerra entra. Quem é da guerra entra. Ei! É nesse mistério mesmo, profeta. Tem labareda de fogo quando você estande um instrumento. É momento de guerra. Por favor, quem não tem mente para posicionar-se, não faça agora. Mas estamos numa conferência. Mente de príncipe. Termine esta pregação dizendo: entenda quem tu é, porque tu sabe a quem tu serve. Tenha a mente de Cristo na tua mente, que conhece a quem Ele serve na terra. Se posiciona, porque a chave de governo está nas nossas mãos, leãozinhos. Está na hora de rugir. Eu tenho 2 convites a fazer agora e devolvo o microfone a quem é de direito. Quais convites, pastor Jonathan Carlos? Um é muito importante, o outro é melhor ainda. O primeiro convite que eu quero fazer a quem já é crente, quem já está salvo, lavado, remido. Tu está posicionado, mas a guerra está travada, né, filho? Filha de Deus,
ou 1 minuto e eu devolvo o microfone, não temos mais muito tempo. Mas eu quero guerrear com você aqui na borda do altar agora. Se tu vier, saiba que tem brasas vivas na frente desse altar. Tu pisa aqui e Jesus pisa na tua casa. Se a guerra está travada, mas você quer vencer esta guerra a partir de hoje, vem rugir o grito de leão aqui na frente. Só quem tem mente de príncipe, mente renovada, a mente de Cristo, a mente de Deus, e vai se posicionar com as chaves da terra na mão, dizendo: diabo, aonde eu chego, Jesus chega comigo. Aonde eu chego, as muralhas têm que cair. Aonde eu piso, corrente tem que quebrar. Aonde eu piso, porta tem que abrir. Aonde eu chego, Jesus entra. Aonde eu coloco a mão, está abençoado. Aonde eu oro, Jesus responde. Aonde eu vou, Jesus entra com os anjos. Aonde eu entro, Jesus entra com a presença. Enquanto eles se posicionam aqui na frente, eu quero chamar o segundo tipo de pessoa que está entre nós. Você que talvez esteja afastado dos caminhos de Deus. Chegou a hora de reconciliar a tua aliança com Jesus agora. Eu lhe convido a vir correndo para o altar também. E se você quiser Jesus, é só levantar a mão dizendo: pastor Jonathan, eu quero aceitar Jesus. Eu quero reconciliar-me com Jesus hoje. Chegou a hora de você se posicionar, filho. Chegou a hora de você se posicionar, filha. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, eu sei a quem invoco em oração agora. Não estou invocando qualquer Deus. Estou invocando aquele que se assenta no trono de glória. Invoco aquele que desce na terra como general de batalha. Invoco aquele que envia resgate através de anjos. Invoco aquele que enviou Jesus na cruz. Invoco aquele que nos encheu do Espírito Santo. Senhor que se assenta nas nuvens e entre os querubins. Eu invoco o seu nome agora, Jeová. E eu lhe peço, levanta uma bandeira de avivamento no meio desse povo. Senhor, enquanto eles estão lançados no seu altar, te adorando e te invocando. Senhor, tantos e tantos que já aceitaram Cristo como Salvador, mas a vida está amarrada, está enrolada, nada anda. Chegou a noite do profético, chegou. A mentalidade de Cristo os tomou. Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar, de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo:
Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui, quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme. Do outro lado, Miriam cantou. Só que antes dela ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Mas por que Miriam não cantou lá enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo.
Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar: Deus já me concedeu a vitória. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor, que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo?
A ovelha se desviou. É Deus, é Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo. O pastor vai perder a função.
o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga, eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim, nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nádia Nunes colocou assim, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos, mas tira esse título então de pastor, abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear.
Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.